Enquanto eu estava sentado em nosso abrigo antibombas, esperando pelas centenas de drones e mísseis iranianos a caminho de Israel, eu tinha uma simples pergunta. Por que o Irã odeia Israel? Se eu listasse os prováveis inimigos de Israel, o Irã não seria o primeiro. Basta olhar para este mapa. As guerras de Israel foram travadas principalmente contra seus vizinhos. O Irã está do outro lado da Península Arábica. Além disso, os palestinos são árabes. Os vizinhos árabes de Israel que lutaram guerras contra o país. Mas o Irã? Eles são persas, não árabes. A maioria dos vizinhos muçulmanos de Israel é sunita. Muçulmanos palestinos? São sunitas. Sunitas, mas e o Irã? Xiita. E os sunitas e xiitas? Eles não se dão exatamente bem há, quase 1500 anos. E além de tudo isso, por mais de 30 anos, Irã e Israel foram aliados, o que pode parecer história antiga, mas no final do episódio teremos uma visão de como essa história pode fazer um retorno. Então, por que o Irã odeia tanto Israel? A resposta simples é que o Irã quer poder. Poder contra o Ocidente, sauditas ou fãs de Taylor Swift. Ok, eu não ouvi essa dos Swifties. Eu detesto essa explicação. Ao produzir este episódio, busquei respostas que ultrapassassem o simplismo. Minha investigação sobre o ódio do Irã por Israel revelou 6 razões pelas quais esses ex-amigos se tornaram inimigos. E a primeira é o ódio do Irã pelo Ocidente. Vamos voltar um pouco. Confira estas imagens de pessoas festejando nos anos 70. Normal, certo? Exceto que estes são iranianos e israelenses festejando no Irã. Pouco depois da independência de Israel, em 1948, as relações entre Irã e Israel eram bastante tranquilas. O Irã foi o segundo país de maioria muçulmana a reconhecer Israel. Eles colaboraram no comércio, e a Companhia Aérea Nacional de Israel tinha voos diários e diretos entre Tel Aviv e Teherã. O quê? Como isso aconteceu? Embora o Irã fosse um país de maioria muçulmana, era governado por um ditador secular. E o Shah era um grande fã dos valores ocidentais, como educação, direitos das mulheres, liberdade religiosa, mas não era um grande fã de outros valores ocidentais, como democracia, liberdade de imprensa, não prender e torturar dissidentes. E ainda assim, seu governo de mão de ferro no Irã foi apoiado por países ocidentais, o que tornou o Ocidente muito impopular entre os iranianos que não gostavam do Shah. E na década de 70, essa população estava crescendo. Então veio o ponto de virada. Em 1979, uma revolta popular conhecida como Revolução Islâmica varreu o país. O Shah estava fora, e um clérigo islâmico conhecido como o Ayatollah estava no poder, estabelecendo a República Islâmica do Irã. Dada essa história, entendo perfeitamente por que o Irã é um pouco cauteloso com a influência ocidental. O Ocidente apoiou o Shah do Irã, mesmo com suas políticas brutais. Entendo por que Israel pode ser agrupado assim. Mas ainda me restou a pergunta, por que o Irã tem esse foco especial em Israel? A República Islâmica do Irã não estava apenas irritada com a interferência do Ocidente na política interna. Uma parte importante do movimento do Ayatollah Khomeini era se opor ao imperialismo ocidental de forma mais geral e pressionar pela criação de estados islâmicos, governados pela lei Sharia. E onde está a frente de batalha contra o imperialismo ocidental? Israel. O Irã vê Israel como o primeiro passo dado pelos países ocidentais para tomar toda a região e destruir o Islã. É uma versão reduzida do maior problema imperialista imposto pelos Estados Unidos da América e outros países. Khomeini até tinha apelidos fofos para os novos inimigos do Irã. Ele chamava os Estados Unidos da América de Grande Satã e Israel de Pequeno Satã. Então, se Israel é a primeira base da expansão imperialista do Ocidente, há uma lógica no Irã querendo frear o Estado judeu antes que as coisas saiam do controle. Agora eu vou te frear. Embora com 1000 milhas entre Israel e Irã, as coisas teriam que sair bastante do controle. E essa narrativa ignora totalmente a narrativa judaica de que Israel não é colônia de ninguém, mas sim um povo indígena reivindicando sua terra natal. Para os israelenses e seus apoiadores ao redor do mundo, eles veem Israel como um exemplo bem-sucedido de descolonização, um retorno judaico à sua antiga e pequena fatia de terra natal depois que foi colonizada por Roma há 2000 anos, um retorno judaico que foi apoiado a contragosto pelo Ocidente após o Holocausto e após uma rebelião judaica contra os imperialistas britânicos. Mas por ora, o Irã opta por concordar em discordar. Mas eu quero ir além dessa coisa toda de imperialismo e olhar como o ódio do Irã por Israel desempenha um papel na política regional, porque não é tudo apenas sobre os irmãos Satã. Um poderia ser ruim,
Vamos ampliar e analisar a dinâmica de poder geral no Oriente Médio. Lembre-se, o Irã passou por uma revolução islâmica, e o Islã tem dois principais campos que não se dão bem. De um lado estão os sunitas e do outro a minoria xiita. Não está claro sobre as diferenças? Muitos não cristãos não compreendem a diferença entre católicos e protestantes, o que não os impediu de travar 3 séculos de guerras. Ninguém entende isso, mas em resumo, após a morte de Maomé, houve uma luta pelo poder entre o filho de Maomé e um grupo de líderes políticos chamados califas. Os sunitas apoiaram os califas, enquanto os xiitas seguiram o filho de Maomé. E eles não se entenderam bem desde então. Atualmente, os xiitas correspondem a aproximadamente 10% de todos os muçulmanos no mundo. O Irã é xiita, uma minoria dentro do Islã que não é muito apreciada. E após a Revolução Islâmica, eles perderam todo o apoio ocidental. Para que o novo Irã sobrevivesse, o Ayatollah precisava fazer alguns amigos, e rápido. A regra número 1 na política internacional é que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entrada para o bode expiatório de todos. Olá a todos. Khomeini viu a luta contra Israel como uma forma de unir muçulmanos, xiitas e sunitas, dando ao Irã credibilidade com outros governos e nas ruas, o que ajudou a fortalecer a posição do país na região. Usando Israel como um inimigo comum, o Irã construiu uma rede de aliados entre estados e grupos militantes no Oriente Médio. Mas, enquanto a Revolução Islâmica queria unir o mundo muçulmano, acabou fazendo principalmente o oposto, exacerbando as divisões entre xiitas e sunitas. Veja, as ditaduras sunitas por aí não estão exatamente de acordo com alguns xiitas persas liderando o mundo muçulmano árabe. Eles são principalmente adeptos do panarabismo, que coloca os sunitas na maioria e fecha a porta para os xiitas iranianos não árabes. Agora que nos aprofundamos, vamos voltar a ampliar, pois o Irã tem grandes planos. A Revolução Islâmica não é apenas para o Irã, é para o mundo inteiro. Aqui estão algumas citações escolhidas do Ayatollah que eu encontrei. Vamos exportar nossa revolução para o mundo inteiro? Até que o grito "não há Deus senão Alá" ressoe por todo o mundo, haverá luta. Estabelecer o Estado Islâmico em todo o mundo pertence aos grandes objetivos da Revolução. Sonhe grande. Mas se toda a jornada começa com um único passo, Israel meio que amarrou os cadarços do Irã. Na visão iraniana, Israel foi crucial em impedir seu objetivo de globalizar a Revolução. E aqui vou parafrasear algo que ouvi do jornalista israelense Haviv Hetzig Gur em um podcast do The Free Press. Link na descrição. Gur disse que na narrativa iraniana, por mais de 2000 anos, os judeus foram o povo mais fraco da Terra. Afinal, eles são o pequeno Satanás. E como primeiro passo para conquistar o Ocidente, o Islã deve primeiro conquistar o elo mais fraco do Ocidente, Israel. O problema dele com Israel é que o Islã tentou e falhou em destruir Israel. Agora, eu acho que os sunitas também poderiam apoiar a dominação do mundo pelo Islã, e há cerca de 20 anos, eu aparentemente teria estado certo. Durante décadas, os estados sunitas apoiaram silenciosamente os jihadistas radicais empenhados na dominação mundial. Mas o que eu aprendi é que, com a escrita na parede para economias que dependem do petróleo, a Arábia Saudita e outros estados do Golfo reduziram seriamente a demonização do Ocidente. De várias formas, esses países presenciam sua própria ocidentalização cultural, algo que o Irã decididamente rejeita. Então, falamos sobre o problema do Irã com o Ocidente, os Estados Unidos da América, Israel, Europa e todos esses idiotas que conhecem frases em latim, fingem gostar de ópera e usam ternos e gravatas. Os iranianos não usam gravatas por serem consideradas ocidentais. O Irã não está apenas irritado com o poder ocidental, mas também com a cultura ocidental. Nós, judeus, deveríamos nos identificar com isso, pois passamos séculos lutando contra essa mesma cultura. Primeiro a cultura grega, depois a romana. Ao contrário da maioria das culturas que perderam para o Ocidente, nós sobrevivemos nos adaptando. Vamos à Associação de Educação Física e Desporto Infantil? Mas o Irã não concorda com isso, porque para eles, a cultura ocidental e o Islã são como óleo e água. Um exemplo central disso tem sido a promiscuidade ao estilo ocidental, também conhecida como direitos das mulheres. Nos últimos anos, o Irã foi alvo de várias ondas de protestos, com as mulheres iranianas se manifestando contra as leis que impõem o uso do hijab. O regime reprimiu violentamente esses protestos, acusando o Ocidente de tentar espalhar promiscuidade no Irã. No Irã, as mulheres são proibidas de cantar ou dançar em público, e suas liberdades podem ser muito restringidas por seus maridos.
Israel, com seus valores ocidentais como liberdade, democracia e direitos para as mulheres, é um grande espinho ocidental no lado do Irã, que é apenas mais um motivo pelo qual o Irã odeia Israel. Conheço as guerras culturais há muito tempo, mas a próxima questão é uma que só aprendi ao me preparar para este episódio: justiça. O que eu aprendi é que os muçulmanos xiitas acreditam fortemente em um conceito chamado ADL, ou justiça, tanto que é contado entre os pilares da fé para eles. No passado, os xiitas acreditavam que a justiça só seria alcançada na Terra com o retorno do Mahdi, uma figura messiânica. A abordagem de esperar pela justiça se desenvolveu após as derrotas xiitas no início do conflito sunita-xiita, similar a como o militarismo foi extirpado da identidade judaica pelos romanos após a última grande revolta judaica. Mas o Ayatollah decidiu lutar pela justiça agora, mesmo antes da vinda do Mahdi. Para a Revolução Islâmica, justiça significa apoiar ativamente os oprimidos contra o opressor. E o opressor aqui vai muito além do Shah que eles derrubaram. Mesmo antes da Revolução Islâmica, Khomeini apoiou e treinou grupos terroristas xiitas e até mesmo os palestinos sunitas. A mensagem de justiça do Irã resonou com muçulmanos ao redor do mundo que viviam sob ditaduras brutais. Esse compromisso com a justiça encontrou o apelo universal tanto entre sunitas quanto xiitas, unindo grupos distintos na maior visão do reinado do Islã se espalhando pelo mundo. Embora muitos de nós possamos apoiar a ideia de justiça, a marca de justiça do Irã não é exatamente o que a maioria de nós imagina. Quer dizer, pena de morte para homossexuais ou subjugação das mulheres. Ou que tal o fato de que o Irã apoia os Houthis, que trouxeram de volta a escravidão para o Iêmen? Independentemente de sua origem, o ódio do Irã por Israel é profundo e perigoso. Contudo, é crucial ressaltar a distinção entre o governo iraniano e o povo iraniano. Muitos iranianos comuns têm se manifestado em apoio a Israel e em oposição ao regime iraniano. Essas vozes corajosas nos dão um vislumbre de esperança de que os dias de ódio estão chegando ao fim. Com sorte, nos encontraremos novamente em uma era dourada de amizade entre Israel e Irã.